Olá a todos, eu sou a Simone Azevedo, faço parte da equipe da Comunidade Educativa SEDAC e hoje estamos aqui para ampliar o nosso espaço de reflexão no projeto desenvolvido pelo Instituto Unibanco em parceria com as Secretarias de Educação do Piauí, do Pará e do Espírito Santo. Depois que nós realizamos as oficinas presenciais nesses 3 estados, e fizemos o acompanhamento ao longo de 2 meses com os coordenadores pedagógicos, nós então convidamos a Patrícia Dias, que é a diretora pedagógica da Comunidade Educativa SEDAC, responsável pelo acompanhamento dos projetos que envolvem a formação de professores e de coordenadores pedagógicos. A Patrícia é pedagoga, formada pela Universidade de São Paulo, mestranda em educação, e por acompanhar todos esses projetos, ter aí uma trajetória longa já, né, Patrícia, relacionada ao trabalho com esses educadores, que sabemos, pelo contato com vocês, pelo contato presencial e também no acompanhamento à distância, que tem uma função delicada, né? Que trabalha numa função delicada. Então, o tema da nossa conversa hoje é o coordenador pedagógico como articulador das aprendizagens. E a nossa ideia é desenvolver, ajudar a construir uma reflexão que colabore para a gente construir a identidade, ajudar na construção da identidade desse profissional que é tão importante na escola e na rede. Sim. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar esse primeiro bloco, vou contar que a gente vai se dividir em 3 partes, e nessa primeira parte a gente quer falar um pouco sobre a cadeia colaborativa, como é que a rede precisa se estruturar para organizar uma cadeia de formação em que um ajude o outro. Então, nós temos a Maria Paula, que faz parte da equipe desse projeto com o Instituto Unibanco e é responsável pela formação dos coordenadores no Piauí e também no Espírito Santo. Tudo bem, Paula? Olá, Simone. Olá, Patrícia. Eu trouxe aqui para vocês uma pergunta que apareceu no nosso ambiente virtual da Claudete França, lá do Espírito Santo. Eu vou ler, porque eu acho que ela é uma pergunta interessante para a gente iniciar essa conversa. Considerando que a estrutura escolar que conhecemos hoje se fundamenta na velha igualdade, é urgente que compreendamos a inclusão em um sentido amplo, que a vejamos como inserção de todos, e esse todos está com letras bem maiúsculas, no mundo da aprendizagem significativa, ou seja, a escola atual necessita primar pela equidade, do reconhecimento do aluno em sua singularidade. Esse tem sido nosso grande desafio quando lidamos com juventudes. Diante disso, a pergunta dela é: como garantir que todos aprendam? E esse todos, de novo, com maiúsculas. Junto da pergunta da Claudete, nós temos também do Espírito Santo a Ana Santos, que mandou uma questão, e a Josiane, também do Espírito Santo. Elas falam também, Patrícia, para agregar a essa resposta que você vai ajudar a gente aí a pensar, em como lidar com esses professores que atuam, às vezes, em turno diferente do coordenador e, portanto, há uma dificuldade em realizar planejamentos coletivos. Também trazem a questão da rotatividade grande de professores, que é uma tensão com a qual eles lidam frequentemente. E se a formação continuada seria uma saída para amenizar essa situação difícil? Ótimas e importantes perguntas, né? A pergunta da Claudete, que abre a nossa conversa, é uma pergunta que eu, como profissional, também gostaria de ter respondida, que é como garantir que todos aprendam. Porque acho que isso é o que nos move, né? A pergunta maior que dá sentido à nossa ação como formadoras, como educadoras que lutam todo dia aí para avançar. Garantir, eu acredito que seja um verbo
bastante difícil da gente contemplar como coordenador pedagógico, né? O coordenador pedagógico, como a Simone disse, é um profissional que está com a sua identidade ainda em construção, né? Ele busca o tempo todo os espaços formativos, ele busca os apoios necessários para realizar a sua função, ele busca se legitimar perante os professores constantemente, né? E a garantia que ele pode dar, acredito eu, seja em como cada dia oferecer um pouco mais de condições e condições melhores para que os professores atuem. Que eu acho que esse é o mais importante da atuação dele. Acho que essa é a garantia que ele pode dar. Mesmo assim, essa garantia, como a Ana e a Josiane perguntam, depende de uma série de questões estruturais que nem sempre a gente tem garantido ainda. Isso é bastante comum nas redes com as quais a gente trabalha, como vocês apontam nessas redes também. A gente tem muitos problemas, a gente tem o problema da rotatividade dos professores, dos tempos que às vezes não são assegurados para que essa formação aconteça. O caso que uma de vocês coloca que os professores atuam num período e o coordenador pedagógico atua só no outro período, tem cargas horárias diferentes, não se encontram, enfim, uma série de questões que idealmente precisavam antecipadamente estarem asseguradas para criar um campo fértil de trabalho para o coordenador. Mas essa não é a realidade. A realidade é que essas questões não estão asseguradas. Precisamos lutar para que elas estejam. Então, acho que tem todo um trabalho também da equipe da Secretaria de Educação, das políticas públicas, que é melhorar essas condições em termos estruturais, em termos de contratos de trabalho, em termos de políticas de valorização do professor, para que essa rotatividade não aconteça com tanta frequência, para que os espaços de trabalho coletivo aconteçam de forma remunerada, de forma assegurada. São lutas constantes que a gente tem que continuar no nosso dia a dia da profissão, professor, coordenador, diretor, todo mundo que atua lutando para conseguir. Mas enquanto elas não estão asseguradas, ao mesmo tempo a gente precisa usar muito bem e qualificar os espaços que a gente consegue, né? Então, essa questão da rotatividade, por exemplo, sabendo que há rotatividade, o que os coordenadores pedagógicos, junto aos seus diretores, junto aos apoiadores e técnicos da equipe da Secretaria de Educação podem fazer, né? Um dos caminhos pode ser melhorar a comunicação. E aí, para melhorar a comunicação, tanto estratégias de documentação quanto de formação à distância, como em plataformas, em recursos que possibilitam que os professores acessem em outro horário, não só quando estiverem junto do coordenador, podem avançar, podem se qualificar. Então, eu faço, por exemplo, uma discussão com um grupo, como é que eu registro o produto dessa discussão, as questões que foram levantadas ali, para levar para um outro grupo e fazer uma troca, né? Criar essas redes colaborativas, mesmo não tendo as condições ideais, né? Com os professores ingressantes, por exemplo, eu sei que daqui a pouquinho novos professores virão e esses que estão em formação talvez estejam em outro lugar, isso é muito comum. Como é que eu preparo o terreno para que o professor ingressante já entre numa prática em que essa formação está caminhando, em que eu tenho registros do histórico desse grupo para ele acessar e dar continuidade, não ficar sempre começando do zero. Esse é um problema que acontece muito nos nossos espaços de trabalho. Então, os registros, as formas de comunicação, de manter viva, né, essa troca. Você pode pegar um problema que um professor do turno da manhã teve e levar como um estudo de caso para o professor do outro turno e vice-versa. Então, mesmo sem se encontrar, as problemáticas que surgem na sala de aula e no dia a dia do professor podem ganhar essa discussão maior, ampliar os espaços de discussão. Patrícia, você toca num ponto importante que é do registro. Eu acho que a gente tem visto e tem conversado muito com os coordenadores que
pelo fato, a gente daqui a pouquinho vai falar um pouco mais da rotina deles, mas pelo fato deles terem uma rotina muito incerta, esses espaços também de documentação do próprio trabalho são muito diminuídos ou inexistentes. E aí você trouxe uma questão importante, que é de tentar estabelecer esse contato mesmo quando você não está presente. Então, eu fiquei pensando aqui se também seria uma indicação sua, que os espaços de trabalho coletivo sejam organizados, ainda que o professor não esteja, ou o coordenador não esteja, mas que o coordenador esteja presente de alguma maneira via registros. Você acha isso possível? Eu acho que a gente tem um tanto que é de registro relacionado às necessidades formativas desses profissionais, que vêm a partir das necessidades de aprendizagem dos alunos, e um outro tanto que são os fundamentos, quer dizer, que textos estudar, quais textos escolher a partir dos problemas reais que estão acontecendo. O coordenador pode organizar orientações para esses textos, e é muito saudável que os professores trabalhem de maneira autônoma, né? O coordenador não precisa estar de corpo presente para essa discussão acontecer, mas ele produzindo registros que façam sentido para aquele grupo e tragam orientações de onde eles podem pesquisar, que textos podem ler e reler, e problemáticas ali para discutir a partir de registros, eu acho que é bem possível. Patrícia, muito bom contar com você aqui, viu? Um olhar de fora sempre ilumina as questões que são sempre frequentes, e eu tenho mais uma aqui para você. É uma questão trazida pela Maria Rodrigues, lá do Piauí, e depois de assistir ao vídeo do Cipriano Lucchesi, que está postado lá na nossa plataforma, ela formulou o seguinte raciocínio que eu achei bem importante. Assim, eu vou ler tudo. É interessante quando o Cipriano Lucchesi afirma que antes o fracasso escolar era atribuído simplesmente ao aluno. Porém, hoje já enxergamos um novo ângulo, onde a instituição escolar também é responsabilizada pela decadência da educação brasileira. Assim, ao falarmos em fracasso escolar, nos deparamos com a afirmação: todos são culpados, menos eu. O professor culpabiliza o aluno, o governo culpabiliza a gestão. O aluno aponta que a falha está na infraestrutura precária da escola. A gestão afirma que é quase impossível resolver toda a problemática existente no dia a dia escolar. Pensemos então, que ações podemos traçar para promover a corresponsabilidade de todos os atores no processo de ensino-aprendizagem? O que fazer para atrair professores, alunos e gestão na busca da qualidade educacional? Nossa, muito boa a pergunta da Maria Rodrigues. Me faz pensar em várias coisas, assim, mas uma que eu acho que pode ser um passo nessa ruptura, né? Quebrar um pouco essa cultura que ela fala, né? De culpabilização, de sempre existe um outro culpado, a falta de condições, e que cai, infelizmente, no colo do aluno ou da família do aluno, muitas vezes o fracasso, né, é atribuído a ele. Eu diria que o coordenador pedagógico, ele pode se centrar um pouco mais na sua função. Eu acho que ter muito foco, tentar fazer ações que quebrem essa cadeia que sempre o outro é o culpado, sempre há uma forma de tirar a sua responsabilidade, né, da frente e colocar na culpa do outro. Eu acho que ter um foco muito claro, conseguir se propor a fazer uma ação e levá-la até o fim, é muito difícil, porque você tem que dizer não para todo mundo, você tem que barrar uma série de pedidos que muitas vezes são partes burocráticas, administrativas, que outro teoricamente deveria fazer e cai no colo do coordenador, e ele precisa se manter firme e dizer: não, peraí, aqui eu vou planejar o meu trabalho. E se ele consegue detectar exatamente quais são as necessidades formativas que aquele grupo de professores precisa,
planejar um ciclo formativo em que ele vai colocar em ação uma série de estratégias e, a partir dessas estratégias, devolver para os professores um apoio maior para esses problemas reais, aos poucos esse ciclo vai se quebrando, porque o professor sente que ele tem um apoio, e um apoio de verdade, que não é só um apoio, muitas vezes, que tem intencionalidade de ser um apoio, mas não consegue. Né? Então, acho que esse ciclo precisa acontecer até o fim, o coordenador precisa resistir e mostrar, tanto para os que estão hierarquicamente acima dele, que o foco do trabalho dele, o tempo do trabalho dele precisa ser mais direcionado para a necessidade de aprendizagem dos professores, quanto para os professores para dizer, olha, eu estou junto, eu sou seu parceiro, vamos junto fazer um planejamento e enfrentar essas questões. E aí eu acredito que a partir do momento em que, com muita dificuldade muitas vezes, mas o coordenador consegue chegar até o fim daquela meta, até o fim do plano que ele se propõe, todos que estão ao redor começam a perceber, opa, existe algo que esse coordenador de fato pode nos ajudar se ele conseguir se manter. E ele vai quebrando a resistência dos professores, que às vezes aparece, essa ideia de que existe outros que também precisam colaborar, existe, mas o nosso pedaço aqui a gente vai garantindo e vai quebrando essas barreiras. Patrícia, sua resposta, ela vai ao encontro de algumas inquietações da Marcela Souza do Piauí também, e talvez você já tenha respondido um tanto, mas eu vou colocar porque eu acho importante. Claro. Quando ela diz que tem uma demanda vinda das secretarias, né, com outros projetos, e além disso, o papel que alguns ocupam mesmo de orientador, de ter que acolher as famílias, atender os alunos. Isso está contemplado no que você falou, mas queria só que você, então, para a gente fechar esse bloco, falasse um pouquinho sobre eu acho isso. que a Marcela lembra algo muito comum que acontece também, porque na Secretaria de Educação, às vezes, chegam muitos projetos interessantes, projetos que poderiam agregar muito àquela rede, mas que muitas vezes quem toma essas decisões de acolher esses projetos peca pelo excesso e acaba atropelando o espaço que o coordenador precisa ter garantido. Então, se ele fragmentar a ação dele, tentando atender diferentes demandas de diferentes projetos, é muito difícil que ele consiga se manter no foco, né, que a gente estava falando, que é exatamente enfrentar uma questão real lá do espaço da sala de aula, com estudo, com planejamento, com estratégias formativas em que ele vai, apoia, observa. Se esse tempo for gasto para atender demandas picadinhas, né, a gente não vai conseguir mostrar para esse professor que, de fato, o coordenador pode ser um parceiro. Porque o parceiro não vai estar ali, ele vai estar ausente, ele vai estar correndo atrás de responder a vários projetos. E eu acredito que essa cultura também tem que ser quebrada no espaço da secretaria, né? O coordenador, quanto mais fundamentado, quanto mais ciente de quais os problemas técnicos que ele precisa resolver na escola, que vem da sala de aula, mas ele consegue argumentar com os seus colegas da equipe técnica da secretaria quais projetos que agregam mesmo e que vão se combinar com essas ações que estão planejadas e quais que nesse momento não poderiam entrar. E aí a secretaria precisa aprender também a dizer não, muito obrigada, projeto bacana, mas nesse momento a gente está com outro foco. E aí conseguir chegar até o fim. Então, você volta para a gente concluir na articulação necessária, né? E no que a gente acredita que seja uma boa cadeia formativa, em que a secretaria seja muito consciente das necessidades, e para que ela seja consciente das necessidades, precisa ter essa interlocução do coordenador, dos gestores escolares e dos gestores educacionais para com eles, e aí que essas escolhas sejam muito assertivas, né? Para o trabalho fluir. Isso mesmo. Então tá certo. Obrigada por enquanto, que a gente vai continuar. Foi ótimo. Obrigada.